Boa noite, irmãs, irmãos. É uma honra, um privilégio, mais uma vez, estar com vocês aqui, com muita alegria. Toda vez que a gente recebe um convite do pastor Anderson, realmente enche o nosso coração de alegria poder ter essa comunhão com vocês. E eu trago também saudações da Igreja Cristã em Campo Grande para todos. Irmãos, eu acredito que o tema escolhido aqui pela liderança é um tema bastante importante, bastante urgente, inclusive, não é? A respeito daquilo que nós entendemos ou não entendemos sobre perfeição cristã. Eu acho que é um tema bastante propício nesses tempos. O que a gente pode pensar sobre perfeição cristã? Nós vimos o texto, o versículo de divulgação, o texto que o Anderson colocou, de Filipenses 3,12, ele diz na versão ARA, que é a que eu gosto, e não que as outras sejam inferiores, por favor, não é isso. Como velhinho que eu sou, eu gosto de uma versão um pouco mais tradicional. E a ARA, ela é mais tradicional, um pouco mais tradicional. Ela diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo está falando aos Filipenses que ele mesmo, como apóstolo, comissionado por Deus, ainda havia alguma coisa a galgar a respeito de crescimento espiritual. Ele diz: eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço. Depois ele prossegue dizendo: eu quero avançar, porque existe um alvo a ser conquistado. Aliás, eu fui conquistado por Cristo, eu fui salvo por Cristo para um crescimento, para um amadurecimento. E o termo perfeição na Bíblia significa exatamente isso. Perfeição não quer dizer ausência total de pecados, de falhas e limitações, não é isso. Perfeição nas Escrituras significa maturidade espiritual, significa um crescimento espiritual, um amadurecimento. Então, o alvo de Deus para todos nós, absolutamente para todos os cristãos, é sim a perfeição, que é essa maturidade. Ele é tão simples de se entender, se a gente puder comparar com o crescimento de uma criança, o nascimento de uma criança dentro de uma família. O pai e a mãe, o alvo, o desejo do papai e da mamãe, daquela criancinha recém-nascida, é que ela cresça, é que ela desenvolva. Normalmente isso tem que acontecer, né? Ela tem ali, digamos, 2 aninhos de idade, ela já aprendeu a andar, mas não consegue correr ainda muito bem. Mas com os seus 4, 5 anos, ela já corre. Com os seus 12, 13, 15 anos, ela já salta, já começa a fazer coisas até inacreditáveis com as suas perninhas que há 10 anos atrás ela não fazia. É um crescimento normal, naturalmente falando. E isso também ocorre na vida espiritual. É o alvo do nosso Pai. O nosso Pai, Ele deseja que todos os seus filhos cresçam, amadureçam. Então o que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, exatamente sobre isso, para nós entendermos que, por que eu disse que esse tema é urgente? Porque a gente vive em algumas situações, como igreja de Jesus Cristo, igreja evangélica, balançando entre 2 lados. Os extremamente legalistas dizem que nós temos que ter uma vida irrepreensível nos termos de que não vai haver mais pecado nenhum. Ou seja, você não pode falhar. Se você falhar, a tua fé ou a tua conversão é questionada. Ela é colocada em questão, em xeque. Talvez você não seja nem crente. É um extremo. O outro extremo, perfeição quer dizer que eu nunca vou atingir uma perfeição em Cristo enquanto eu estiver nesse tabernáculo. Eu nunca vou ser perfeito nos termos de nunca mais pecar. Então eu não ligo para crescimento. Deixa para lá. Já que eu estou salvo, o importante é ser salvo. O importante é ir para a glória, ir para o céu. Não preciso desenvolver nada. Outro erro. A Bíblia nos coloca no meio disso tudo. Nós não conseguiremos atingir perfeita perfeição enquanto estivermos nessa carne, porém nós somos chamados a crescer, a buscá-la, buscar essa perfeição, ainda que seja inalcançável uma perfeição plena, mas eu tenho que trabalhar para isso, eu tenho que lutar para isso, eu tenho que buscar
conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo. Então, esse tema é importante por causa disso. Vamos deixar de lado tanto um extremo como o outro, mas vamos buscar a perfeição. Enquanto eu estiver vivo, enquanto eu puder respirar, eu tenho que buscar essa perfeição. Eu tenho que fazer o máximo que eu puder para crescer, para amadurecer na fé. O texto que eu gostaria de abrir como pano de fundo, bem rápido, é o texto de Efésios, capítulo 4, de 11 a 16. Esse texto de Efésios, capítulo 4, de 11 a 16, é uma referência que o apóstolo Paulo, ele teve uma visão. Ele foi visionário. Deus lhe deu essa visão privilegiada sobre a igreja. É como se fosse o mapa da igreja, da organização da igreja e os seus objetivos, como da igreja em geral, da igreja cristã. Então ele diz assim, capítulo 4 de Efésios, de 11 a 16, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento, veja a palavra, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que, percebam, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, falando da igreja, da membresia toda, todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então o que Paulo quer dizer com esse texto? Paulo viu o mapa da igreja, a organização. Aqui está a estrutura da igreja. E ele diz assim: existem líderes. Deus levanta homens. Cristo subiu aos céus, derramou o seu Espírito, deu dons aos homens, através do seu Espírito. Os dons iniciais da igreja ali, inclusive ele menciona até nível apostólico, era a época em que havia ainda apóstolos, e ele menciona, então, alguns são apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, e pastores e mestres. Então, em primeiro lugar, ele mostra que Cristo levanta homens para servirem de modelos e mestres do rebanho. São pessoas que ensinam a palavra para a gente. São pessoas que vão nos ensinar sobre Cristo. Em segundo lugar, ele diz que o primeiro objetivo, no versículo 12, o primeiro objetivo de Cristo, do cabeça da igreja, é que haja um aperfeiçoamento de todos os santos. Aperfeiçoamento é amadurecimento, que os santos cresçam, que eles se desenvolvam, para que sirvam na edificação da igreja. Esses membros, vejam que o crescimento não é só dos pastores, líderes, mestres, profetas, evangelistas, não é só os líderes, não são só os presbíteros, não são só os diáconos, não é só essa liderança que cresce, mas a igreja cresce, cada membro cresce. Esse é o alvo do Pai, é o alvo de Deus. E para que eles também ajudem esses líderes na edificação do corpo. Essa é a maturidade, esse é o desejo de Deus. Existem, na verdade, dois objetivos da igreja. Um mais imediato, é como se fossem faróis que nos guiam para o alvo. Qual é o nosso alvo? É chegar na glória. Não é? Existe um alvo para todo crente, todo cristão, toda igreja, a igreja verdadeira. Ela quer chegar na glória. Não é aqui nossa casa. Nós estamos como forasteiros e peregrinos aqui. Então estamos de passagem. Existe um alvo. Qual é o alvo? Chegar lá em casa. A minha casa é o céu. Esse é o segundo, digamos assim, o segundo alvo, o maior. Mas existe um mais imediato. Existe um alvo mais presente nesse tempo. Qual é o alvo agora?
o meu crescimento, o crescimento de cada um de vocês. Esse é o alvo, o farol mais próximo, né? Então assim a gente tem que entender. Agora ele menciona as evidências de um aperfeiçoamento, de um amadurecimento dos membros da igreja. Ele fala a partir do versículo 13. Primeiro versículo ele diz que o alvo então imediato e a evidência desse crescimento dá-se quando o crente torna-se mais parecido com Cristo. É o que ele menciona no versículo 13. A evidência de que eu estou crescendo é que eu estou cada dia mais parecido com Cristo, com o varão perfeito, em perfeita varonilidade, a estatura desse varão. Esse é o meu objetivo mais imediato, parecer com Cristo. Segunda evidência do meu crescimento, versículo 14, deixar de ser criança. Ora, é óbvio, se eu estou crescendo, eu vou deixar de ser criança. Eu vou deixar as coisas rudimentares para trás. As coisas básicas da minha fé cristã, eu vou deixar para trás. Não que elas sejam inúteis, não, elas são boas, mas são basilares. E outro texto que nós vamos abrir daqui a pouco vai explicar isso. Então, segundo ponto, para quê? Para que eu não seja levado pelo engano de falsos mestres, falsas doutrinas. Eu vou saber escolher. Opa, isso aqui é erro, isso aqui é engano, eu não vou cair nessa. Porque eu estou amadurecendo. O maduro, como diziam os antigos, os mais velhos vão lembrar, o maduro, né? O macaco velho não enfia a mão em cumbuca, né? Como diziam os antigos, né? Ou seja, não entra em problemas, porque ele sabe onde é que ele está pondo a mão dele, ou ele não põe a mão, né? Quando ele tem dúvida daquele negócio, opa, não vou entrar nessa não, vou entrar em canoa furada. Terceira evidência no versículo 15 de um crescimento é que eles aprendem a amar e praticar a verdade. O que diz no versículo 15? Ele diz seguindo a verdade em amor. O que significa isso? Significa que eu vou andar na luz, significa que eu tenho uma vida de verdade. A criança, vez por outra, quando ela apronta, quando ela faz arte, primeira coisa que ela faz, a mamãe e o papai perguntam, foi você que fez isso? Não, mãe, não fui eu não. Às vezes está evidente. Foi você que comeu o bolo confeitado que estava na geladeira? Não, mamãe, não fui eu, mas o beiço está lá, está todo cheio de chantilly, né? Ela mente. O crente maduro, ele anda na luz, ele pratica a verdade em amor, ele fala a verdade um para o outro, ainda que doa, mas é para salvar o seu companheiro de caminhada. Ele anda em amor, mas ele fala a verdade, ele vive a verdade para ele e para o próximo. E por último, versículo 16, Paulo diz que eles cooperam mutuamente para o crescimento, para a edificação. Veja, ele fala de um todo, e no versículo 16 ele fala de um cada, de um particular, de um único membro, cada um participando para o crescimento da sua igreja local, onde eu estou engajado, onde eu sou membro daquela igreja. Então ali eu vou participar para o crescimento dela. São evidências de um crescimento normal de todo crente. Então, esse pano de fundo nos leva... Veja, Paulo está dando um mapa para nós, né? Agora a gente vai ver o texto de se isso aconteceu numa outra igreja. Nós vamos ver agora o que aconteceu em alguma igreja que nos serve de modelo hoje, apesar de pontos negativos ali, mas a gente entende que é extremamente didático, para que toda a igreja possa olhar para aquilo e dizer, então é assim que não se faz, ou é assim que se faz. Então nós vamos ver o caso da igreja dos Hebreus, e você encontra obviamente na carta aos Hebreus, né? Abra o texto de Hebreus, capítulo 5, da carta aos Hebreus, e aqui, só para a gente contextualizar, o que estava acontecendo aqui? Quem eram os Hebreus? Os Hebreus eram cristãos, eram judeus que se converteram ao cristianismo, e naquela época, por causa do judaísmo extremamente forte, e a igreja recente ainda, o cristianismo recente, aconteceu que esses judeus cristãos que se converteram ao cristianismo estavam sendo perseguidos. Por quem? Por Roma? Não, ainda não. Eles viviam no Império Romano, mas ainda não era aquela perseguição romana ainda, onde mataram muita gente. Aqui, a perseguição era dos próprios patrícios, eram dos judeus que permaneciam no judaísmo e começaram a perseguir. O que eles faziam? Eles pegaram aqueles cristãos, judeus que
se converteram ao cristianismo, começaram a expulsar das suas casas, começaram a tirar das suas famílias, confiscar os seus bens, negar a sua herança. Alguns pais judeus, quando o filho se convertia ao cristianismo, ele falava: você não tem mais parte comigo, você não vai receber 1 centavo da minha herança. E começava a expulsá-los de casa, começaram a rechaçá-los. Os patriotas, os compatriotas ali, os outros judeus, começaram a expulsar. Então, essa carta é escrita para igrejas chamadas igrejas da dispersão. Igrejas que dentro do Império Romano, que atingiam muitas cidades naquela época, se esparramaram. E essa carta o autor escreveu. Por que ele escreveu? O objetivo do autor, que nós não sabemos quem é, nós não temos a identificação do autor, não importa. Importa que o conteúdo da carta é extremamente importante. Então, o autor, nosso querido autor aqui, ele percebe que, por causa dessa perseguição, esses cristãos estavam prestes a abandonar o cristianismo. Eles estavam sofrendo muito. Então, nós não podemos dizer assim: como cristão, importante o sofrimento. É verdade. O sofrimento nos lapida. Mas eu não sei você, mas eu não busco o sofrimento para a minha vida. Eu não saio por aí e falo: Senhor, manda mais sofrimento para mim. Por quê? Porque o sofrimento muitas vezes nos abate tanto, que pode me levar a um desânimo tão profundo, que talvez eu não saia mais lá de baixo. Deus pode permitir o sofrimento na minha vida para me lapidar, para o meu crescimento. Isso é bom, quando vem de Deus. Sofrimento, segundo Deus, produz arrependimento para a minha salvação. Eu entendo isso. Mas aqui ele está mostrando que o autor percebe essa ameaça à igreja. Os irmãos estão prestes a abandonar o cristianismo, então ele escreve essa carta. Ele escreve essa carta para ajudar esses irmãos, para encorajar esses irmãos, para animá-los, porque eles estavam prestes a desistir, ou apostatar da fé, ou voltar para o judaísmo. E o que ele começa a fazer? Nos 5 primeiros capítulos, ele começa a escrever sobre Cristo. Não só os 5 primeiros, mas depois ele continua escrevendo sobre Cristo. Ele fala sobre Cristo. Quem é o nosso alvo para que nós possamos crescer? É Cristo. Para quem que a gente olha como modelo de varão perfeito? Cristo. Como o irmão Christian falou ontem, não é isso? Ele disse que é Cristo que nós temos que olhar como referência. Então, o autor de Hebreus começa a escrever: Cristo é maior que os anjos. Cristo é maior que a lei, porque eles eram judeus, não é? Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que a lei, Cristo é maior que Moisés. Moisés era o grande líder deles, né, dos judeus. Cristo é maior que ele. Cristo é maior que os sacrifícios do passado. Cristo é maior que o sacerdócio levítico, que eles tanto prezavam, os judeus. Mas Cristo é maior que tudo isso. Tudo do Antigo Testamento era bom enquanto não chegou o verdadeiro, o real. No Velho Testamento tudo apontava para Cristo. Então ele começa a escrever sobre Cristo. Ele começa a escrever, e você percebe, aqui você percebe que ele chega no capítulo 5, falando sobre Cristo, que ele é de um sacerdócio diferente. Ele vai falar que ele é do sacerdócio de Melquisedeque. Então ele está começando a falar as coisas profundas de Cristo. Chega no versículo 11, onde nós vamos começar a leitura agora. Ele diz assim, olha, ele faz uma pausa, ele puxa o freio de mão, para o carro e fala assim: eu não posso continuar a falar sobre Cristo para vocês. Por quê? Porque vocês são crianças. Vocês precisam ouvir sobre Cristo de forma mais profunda. Mas eu não posso continuar falando isso. Por quê? Vamos ver por quê. Abra aí, Hebreus capítulo 5, versículo 11. Nessa primeira parte, de 11 a 14, o autor vai mostrar para nós que essa primeira parte, ele vai falar sobre uma advertência contra a estagnação, o perigo de parar de crescer. É um perigo. Então ele faz essa advertência. Leiam comigo, de 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas para dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, deveriam ser mestres. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Olha a redundância, né? Ele fala novamente, de novo, alguém necessite ensinar para vocês quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus.
assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja o paralelo com o Efésios. Depois você compara mais em casa, você vai ver que existem muita coisa paralela aqui. Então o que estava acontecendo com a igreja dos Hebreus? Estava acontecendo o seguinte: ele percebe que ele diz, quando ele começa a dizer o versículo 11, a respeito do quê? De Cristo, o que ele já havia falado antes, coisas profundas de Cristo. A esse respeito, nós temos, veja bem, nós temos muitas coisas, ou seja, ensinar sobre Cristo é uma matéria muito longa, é uma matéria que ela tem um conteúdo infindável, conhecer Cristo. Ele fala, então nós temos muita coisa para ensinar sobre Cristo. Muitas coisas. Primeira coisa ele diz, são muitas. Segunda coisa ele diz, que são difíceis de explicar. É matéria difícil. Então, são muitas coisas. E essas coisas são difíceis. E para complicar ainda mais, aí desandou o bolo. Significa que eles não eram prontos para ouvir. Diz que eles eram tardios para ouvir. O que significa tardio para ouvir? Eles tinham preguiça de estudar. Eles não se esforçavam para aprender. Então está feito o rolo, né? Ora, é muita coisa para estudar. Todas essas coisas são muito difíceis. E eles ainda não querem nada com estudo. O que vai acontecer? Não vai crescer nunca. Não vai crescer. Essa é a primeira coisa que ele fala. Depois ele continua falando o seguinte, versículo 12. Ele diz que Deus espera, olha, com efeito, quando já devia ser mestres. Não é o desejo do escritor da carta, é o desejo do pai deles. É o desejo de Deus, vocês já deveriam ser maduros. O que implica aqui? Implica que todos nós seremos mestres de alguém. Um jovem é mestre de um adolescente. Quando ele cresce na fé, ele ensina o irmão mais novo. O adolescente ensina a criança. Um convertido há 2 anos atrás, ele já aprendeu bastante coisa para ensinar um que converteu hoje, para discipular aquela pessoa. Então nós sempre seremos mestres de alguém. E isso, ele está dizendo aqui, Deus espera isso, esse crescimento. Vocês já eram para ser mestres, por quê? Por causa do tempo. Veja, o tempo é uma questão aqui. Vocês já têm um tempo de convertido, e vocês não cresceram ainda. O que acontece? É como se o autor estivesse dizendo assim, eu estou preocupado com vocês. Olha, eu estou muito preocupado com vocês. A situação não era para ser assim. Não era para estar desse jeito, gente. É isso que ele quer dizer. Versículo 13, ele diz que quem não cresce, olha o que ele diz no versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ele quer dizer assim, todo crente que pelo tempo de caminhada ainda não cresceu, ele torna-se um fardo para a igreja. Parece pesada a palavra, mas é o que ele quer dizer aqui. Ele quer dizer assim, os seus líderes, os seus presbíteros, pastores, diáconos, e não só os seus líderes da igreja local, mas os outros membros da igreja, estavam esperando isso de você. O que houve, meu irmão? O que houve, minha irmã? Eles estavam esperando que vocês tivessem um pouco mais de firmeza, de caminhada, para ensinar os mais novos. Eles estão precisando de você. Imagine, eu dessa idade aqui, 54 anos, imagine se a minha mão direita, eu sou destro, eu escrevo com essa mão aqui. Imagine que essa mão aqui não desenvolvesse ao longo desses 54 anos. Eu estou desse tamanho, eu estou precisando escrever, mas a minha mão não contribui. A minha mão não quer escrever, não sabe nem pegar uma caneta, não tem firmeza para segurar uma caneta, não tem agilidade para escrever, e a minha mão não colabora comigo, com o resto do corpo. Ela não quer colaborar. Já deveria, não é? Pelo tempo, sim. Mas ela está me emperrando.
O que aconteceu? Ela está se tornando um fardo para mim. Ela não é útil. E isso pesa para toda a igreja. É isso que o autor está dizendo aqui. Por isso que é uma palavra dura. É uma palavra dura, mas necessária. Porque com palavras como essa que nós andamos, né? Nós cai um temor em nossas vidas, a gente traz isso para cada um de nós. E a gente fala, não quero chegar nesse ponto. Eu não quero, Senhor, tem misericórdia de mim. É isso. E ele continua falando. Diferente de uma criança normal que deveria crescer, ele não cresceu. Então, ele é totalmente anormal. É isso que ele está querendo dizer aqui. Eu queria dizer só rapidamente algumas evidências da infantilidade espiritual. Quais são algumas evidências que a gente pode dizer nesses dias? São algumas, é lógico, tem muitas outras. Mas eu gostaria de dizer para você, o que são evidências de um crente que não cresceu e já deveria ter crescido? É quando a pessoa é polêmica. Eu não estou dizendo que você não tenha polêmicas em sua vida. Você tem dúvidas espirituais, você não entende às vezes uma pregação, uma palavra ela entra meio de atravessado no teu ouvido, aquilo não cai bem, mas você vai atrás para resolver. Você tem que ir atrás para resolver. Você não pode ficar com aquela dúvida. Isso não é polêmica. Pode ser um momento, sim, polêmico, mas você não fica com aquilo. Você quer resolver, você quer verdade. Então você corre para resolver. Quando eu quero dizer que pessoa polêmica, é que aquela pessoa que vê coisa errada em tudo, né? Aquele ventilador está errado ali, para mim ele deveria estar mais para lá. Essa cor aqui dentro está feia, hein, gente? No meu gosto está errado. Pessoa polêmica é que ela é polêmica em tudo. Se você põe a cadeira mais para lá, está encostada na parede. Você põe a cadeira mais para cá, está atrapalhando a passagem do centro. Vê polêmica em tudo. É infantil. Segunda coisa que a gente vê, por causa disso ela é egocêntrica. Ela acha que o mundo e as pessoas estão girando em volta dela. Cristo não é o centro do universo, é ela o centro do universo. Ela é egocêntrica. Toda criança é egocêntrica. E um crente, quando não cresce, ele torna-se egocêntrico também. Ele é egoísta. Tudo está ali para servir para ele. Ele não faz nada para ninguém, mas todo mundo tem que fazer as coisas para ele. Evidências de infantilidade. Outra coisa, por exemplo, ele tem dificuldade de relacionamentos. São pessoas que têm dificuldade de perdoar, de suportar uns aos outros em amor, de dar o perdão, de pedir perdão e de não causar mais problemas nos relacionamentos. Não, mas eu quero quebrar as barreiras entre eu e o meu irmão, se eu tenho algum problema, entre eu e minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai. Eu quero resolver problemas, não ser criador de problemas. Mas uma criança não entra nessa, ele tem essa dificuldade. Outra evidência é que a criança espiritual, ela não põe mãos à obra. Ela fica olhando é como se ela fosse supervisora geral, né? Ela fica olhando todo mundo trabalhando, para ver se está fazendo certo. Mas ela não põe a mão na massa. E se alguém faz uma coisa errada, ela mete a boca. Critica e mete o pau. Criança. Mas não levanta da cadeira para fazer uma coisa sequer. Não se mistura, não se envolve, não se engaja no serviço da igreja local. É criança. E por último, ela não sabe se submeter. É igual uma criança também rebelde. Não sabe submeter à liderança, não sabe submeter aos irmãos da igreja, não sabe abrir mão dos seus gostos para poder se submeter aos dos outros. Também é infantil nisso. Versículo 14, ele fecha dizendo que o nosso alvo então deve ser a perfeição, a maturidade espiritual, porque ele diz aqui agora algumas evidências de quem é maduro. Quais as evidências de quem é maduro? Algumas que estão no versículo 14. Ele diz assim, que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, algumas evidências da maturidade espiritual. Em primeiro lugar, eles se esforçam para aprender sempre. Eles estão sempre comendo. Por quê? Eles crescem porque eles se alimentam sempre. Estão sempre querendo conhecer, aprender. Eles são humildes para aprender. Têm um coração sempre sedento em aprender. E eles aplicam esse conhecimento em suas vidas. Por isso que diz, em segundo lugar, diz que eles exercitam o que eles aprendem. Eles colocam em prática o que eles aprendem. Bom, eu aprendi no encontro de casais que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregar por ela. Ah, é?
Dura coisa me pedisse, Senhor, mas eu estou aqui. Eu quero aprender. Me ajuda. Né? Ele põe em prática. E isso é evidência, né? Porque ele exercita isso. Eles vão se tornando cada vez mais maduros, como os músculos vão se fortalecendo. Em terceiro lugar, outra evidência de maturidade é que eles sabem discernir entre o bem e o mal. Eles têm parâmetros, eu já falei sobre isso, né? Mas aqui só para repetir, eles têm condições de discernir o que é certo e o que é errado. Aqui eu não vou, aqui é erro. Aqui eu sei que é um lugar bom, eu vou então por esse caminho. Ele sabe discernir. A segunda parte desse texto, irmãos, que eu gostaria de falar para vocês, é sobre uma exortação ao progresso. Percebam agora do capítulo 6, de 1 a 3. O autor diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O que é que o autor está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: agora, ele deu uma paulada, ele deu uma varada na igreja, mas ele quer dizer assim: irmãos, vamos crescer então, vamos progredir. Aqui é uma exortação, vamos progredir na fé, meus irmãos. Não é? Vamos deixar de lado as coisas elementares, essas coisas que são de criança, e vamos amadurecer, porque vocês têm condições de avançar. Vamos para frente. Então nessa segunda parte, versículos 1 e 2, ele diz assim que deixemo-nos levar. Ele está querendo dizer o seguinte: Deus vai dar crescimento para você. Deus vai dar crescimento para você. Vai usar quem? Os mestres, os pastores, os professores, os teus mestres, não é? Mas você tem que colaborar. Deixemo-nos, você participa disso. Você se esforça para isso. Você permite isso. É isso que ele está querendo dizer aqui. Você tem que participar, você tem que ser humilde e entender que você precisa disso. Esses ensinos aqui que são listados, nós não vamos poder abrir um por um. Eu não tenho tempo para isso. Vocês percebem que eu estou fazendo uma exposição bastante rápida, né? Porque o texto é um pouco longo e nós já estamos na metade aqui. Bom, ele então mostra que esses ensinos que são listados aqui, eles são importantes, só que eles são base. Tem coisas maiores para você aprender. E no versículo 3, ele de novo, ele deixa a gente meio pensativo. Por quê? Ele diz assim: isso faremos se Deus permitir. Ou seja, se você não permitir o crescimento, vai chegar um ponto que Deus não vai mais permitir. Lá no versículo 1, ele diz assim: deixemo-nos levar, não é isso? Ou seja, eu tenho que colaborar, eu quero crescer, porque se eu não me esforçar, vai chegar um tempo que Deus não vai mais permitir. Isso faremos se Deus permitir. Vai chegar um dia, e agora vamos chegar no terceira parte, que é a parte mais difícil e mais que machuca mais desse texto, porque vai chegar um dia que Deus não vai mais permitir que você cresça, se você permanecer do jeito que você está. Versículos 4 a 8, ele diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. E agora ele vai falar de novo: sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. O que o autor quer dizer com isso agora? Ele quer dizer o seguinte: olha, você está recebendo todos esses anos a chuva da palavra de Deus. Você está aprendendo, do versículo 4 a 6,
o autor está querendo dizer o seguinte, essa primeira parte de 4 a 6, o autor diz o seguinte: é possível alguém estar numa igreja, ter uma experiência espiritual, até profunda, e não ser um verdadeiro convertido. É possível acontecer isso. Então ele coloca a gente para pensar, e cai um temor na vida da gente, e a gente fica pensando: Senhor, parece a última ceia do Senhor, quando Jesus chega ali no cenáculo, e ele chega e senta, e ao partir o pão ele diz: um de vocês há de me trair. O que é que acontece com todos eles? Eles começam a olhar uns para os outros, ficam tristes, eles temem e tremem, e começam a perguntar para Jesus: Senhor, acaso sou eu? Será que sou eu? Qual é essa evidência? Não, não é você. Quando você se preocupa com as coisas de Deus, você é um verdadeiro, é um legítimo. Você não quer ficar do jeito que você está. Você se esforça para crescer. Você teme quando você ouve uma palavra dessa. Então você é um verdadeiro eleito. Você teme. São as evidências. Então, aqui ele está dizendo que existe esse perigo. Com tudo isso que essa pessoa experimentou, ela não era um verdadeiro, porque chega um ponto que ela cai. E ela cai num sentido de nunca mais voltar. Nem todos os que caem, presta atenção, meus irmãos, nem todos os membros de igreja, que em algum momento da sua vida, eles entram em parafuso, e eles caem no sentido assim, de não estar entendendo o que está acontecendo na sua vida. Ele está realmente em parafuso, ele aparta-se por um momento da igreja, ele sai da casa do Pai, mas o Senhor trabalha na vida daquela pessoa de formas que nós nem imaginamos, e ele faz, sabe como? Ele faz que nem o filho pródigo, cai em si, e ele fala assim: aqui não é o meu lugar, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu sei que lá tem vinho e pão, eu vou voltar para casa, eu vou chegar lá e vou dizer assim: Pai, pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. Ele volta. Acontece. Não é bom, mas acontece. Esse não é o caso aqui. É um segundo caso, que cai para nunca mais voltar. E ele diz no versículo 7 e 8, fazendo um paralelo com a parábola do semeador que Jesus prega lá em Mateus 13 e em outros textos paralelos, em outros textos correlatos. Ele fala sobre a parábola do semeador. Ele diz assim, que existem 2 tipos de terra: uma terra boa e uma terra ruim. A terra boa vai receber água, vai receber chuva, as pessoas vão tratar daquela terra e ela vai produzir erva útil, bem-estar, vai ser abençoada. Mas existe um segundo tipo de terra, vai receber os mesmos cuidados, vai receber a chuva da palavra, vai receber exortação, vai receber bons ensinamentos, vai ser discipulada, parece que ela vai dar fruto, de repente ela produz espinhos e abrolhos. O que é que vai acontecer com ela? O fim dela é ser queimado, vai receber maldição, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Então olha que texto difícil, olha que texto que nos deixa tremendo de pavor. Por quê? Porque eu não quero isso para mim, você não quer isso para você, você não quer deixar o Senhor. O autor está falando isso como se fosse um aguilhão. Você sabe o que é aguilhão, né? É uma vara que tem um metal na ponta que espeta o gado para o gado andar, para fazer com que o gado ande. Então ele vem com um aguilhão sobre mim, sobre você nessa noite, para que você ande, para que a gente não fique estagnado. E ele provoca o nosso andar, o nosso reagir. É isso que o Espírito Santo faz conosco, com textos como esse. Em quarto lugar, encerrando, ele diz assim, presta atenção, agora, ele diz assim, olha, eu tenho uma expectativa esperançosa a respeito de vocês, eu tenho uma boa esperança de vocês. Vejam no versículo 9 até o versículo 12, diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira.
Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Por quê? Pois servistes e ainda servis aos santos. Mas ele não para por aí, ele diz assim: desejamos, porém, continue, cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Então o autor quer dizer assim, mais ou menos isso: olha, irmãos, me desculpe ter falado dessa maneira, me desculpe ter sido até agressivo em palavras, mas eu precisava exortar vocês, porque vocês não estão crescendo. Vocês têm que reagir, meus irmãos. Mas eu quero dizer outra coisa para vocês. Eu quero dizer para vocês que eu tenho esperança, porque eu vejo em vocês evidências de um verdadeiro cristianismo. Por quê? Quais são essas evidências? Quais são esses frutos? Ele está dizendo de uma igreja local, aquilo que Efésios diz lá atrás. Ele diz assim que você colabora, cada parte coopera em justa medida para o crescimento do corpo. E o autor dessa carta aos Hebreus, ele olha para aqueles irmãos e ele vê neles um amor, um trabalho. Eles colocam mãos à obra, eles participam da edificação da igreja, eles têm frutos espirituais. Ele não está naquela categoria da terra ruim, que não dá fruto nenhum. Não, ele diz assim: olha, eu tenho expectativa, quanto a vós outros, eu tenho expectativa, estou persuadido das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que eu falei desse jeito, ainda que eu tive que dar uma bronca em vocês, eu sei que vocês são verdadeiros, e eu quero o bem de vocês, eu vejo tudo isso em vocês. Só que ele chega no versículo 11, e ele diz assim, ele lembra do que ele está escrevendo, do que ele veio fazer, e ele fala assim: desejamos, porém, continue. Uma outra evidência de um maduro espiritualmente falando, é que ele é perseverante. Um casal maduro, ele é perseverante, apesar dos problemas conjugais. Um irmão maduro, um crente maduro, ele é perseverante, apesar dos problemas de relacionamento dentro da igreja, apesar dos problemas de dificuldades relacionais e outras coisas mais, mas ele é perseverante. Ele fala: eu creio que aqui é o lugar que Deus me pôs, eu vou fazer de tudo que eu puder para salvar essa igreja, para melhorar essa igreja, para edificar essa igreja, para ajudar meus irmãos, porque eu sei que eu sou útil aqui, eu sou como uma mão, eu não sou o corpo todo. Talvez eu sou um membro, um dedinho, um membro talvez menos influente, mas eu sei que os irmãos precisam de mim, ainda que eu seja um dedinho, mas esse dedinho aqui é importante. E ele diz: você precisa continuar até o fim, com a mesma diligência, mostrando a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Para quê? Versículo 12, para que vocês não se tornem preguiçosos. Ele volta a falar o que ele falou lá no começo, capítulo 5, de 11 a 14. Ele fala para que vocês não tornem-se indolentes, ou seja, tardios em ouvir, preguiçosos, infrutíferos, pessoas que não agem, pessoas que não correm atrás do conhecimento, para que vocês não se tornem essa pessoa negligente, ocioso. E para que vocês não caiam nessa, é que eu falo isso, para que vocês imitem outros que são mais velhos que vocês, que estão perseverando, estão crescendo, estão servindo, estão com dificuldade, mas essas pessoas maduras, olhe para elas. Tanto que depois ele termina a carta aos Hebreus, ele termina com uma exortação maravilhosa, né? Ele fala para que a igreja dos Hebreus pudesse olhar para os seus líderes e imitar a fé que tiveram. Qual era a fé que tiveram aqueles primeiros homens? Eles tiveram tanta fé que eles foram mortos. Mas peraí, eu vou ter que imitar esses caras? Sim, eu vou ter que imitar a fé deles. Naquela época eles estavam sendo perseguidos até a morte. Esses são os meus referenciais, porque eles são imitadores de Cristo. Então ele termina dizendo isso. É para isso, eu quero que vocês continuem até o fim e nunca desanimem, nunca parem, não retrocedam. Se vocês voltarem atrás, não há mais expectativa nenhuma. Não há mais. É isso que ele veio falar.
Então, para encerrar, o que a gente aplica de tudo isso que a gente leu? A gente estudou bastante rápido, mas algumas aplicações, nem todas, algumas a gente pode tirar daqui. O que a gente entende dos textos que a gente estudou? Em primeiro lugar, vejam, prestem atenção nessas aplicações, que elas sedimentam o estudo dessa noite. Em primeiro lugar, o fato de você ou eu sermos crentes não anula recebermos uma exortação como essa. Não é porque você é crente de verdade, você é legítimo, anula você ter que receber uma exortação como essa. Por quê? Porque apesar de crente legítimo, eu e você, não vamos cair da fé totalmente se você for legítimo, se eu for legítimo. Mas nós só vamos perseverar, nós só vamos ficar na linha, nós só vamos continuar recebendo exortações como essa. É assim que Deus usa a sua palavra para nos incentivar a não desanimar nunca, a não desistir. É assim que acontece. Jesus chegou a dizer no seu evangelho, no evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 22, eu não vou abrir, você anota para ler em casa. Jesus disse em Mateus 10, 22, disse a mesma coisa em Mateus 24, 13, e em outros textos paralelos em Marcos e Lucas. Jesus disse o seguinte, que na tua perseverança está a sua salvação. É na perseverança que você vai ser salvo. Que você vai ser salvo. Não tem outro jeito. É na perseverança que você vai herdar a salvação. Então, se eu chegar para o pastor Anderson aqui nessa noite, falar assim, meu irmão, se você, pastor Anderson, se você um dia deixar Cristo e dizer assim, olha, eu não quero mais saber da fé cristã, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Bíblia, eu não quero mais congregar, eu não quero mais ouvir essas exortações, não precisa vir me pastorear, porque eu não quero mais ouvir ninguém, eu vou abandonar a fé, de livre e espontânea vontade, no seu coração. Se ele falar dessa forma, eu vou dizer para ele, pastor, você vai para o inferno. E eu não estou mentindo, ele vai. Se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Não tem jeito. Se ele não perseverar, ele vai para o inferno. Então, por isso, exortações como essa. Nós nunca podemos crescer rumo ao aperfeiçoamento se nós pararmos, se nós voltarmos atrás. Por quê? Porque nós estamos num mundo que tem uma correnteza contrária à nossa vida cristã. Nós não estamos a favor da correnteza. Nós estamos contra a correnteza. Se eu parar, o próximo passo é cair, é apostasia. É o que ele diz no capítulo 6, de 4 a 11. É apostasia, é abandonar para nunca mais voltar. É o próximo passo depois da estagnação. Então é isso que acontece. Segunda aplicação que a gente tira, o nosso aperfeiçoamento se dá de forma prática. De que jeito? Em primeiro lugar, o meu aperfeiçoamento, o teu aperfeiçoamento se dá através de avançarmos no estudo da palavra de Deus, não tem outro. A palavra de Deus é o único alimento para o crente, para que você amadureça, para que você cresça. Como é que isso se dá? De forma prática. Leitura particular da Bíblia, é quando você lê a Bíblia em casa. Meditação nela, sozinho lá, ora ao Senhor, Senhor, me ensina o que o Senhor quer falar comigo nesse texto. Leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse várias vezes. Terminou em Apocalipse, volta de novo. Ou se você quiser salteado, não importa. Importa que você leia a palavra de Deus todo dia. Do mesmo jeito que você come comida todo dia, você precisa ler a palavra todo dia. Nós precisamos crescer nisso, alimentar. Segundo lugar, é uma vida de oração. Participação nos cultos e nos estudos da igreja. E esclarecendo dúvidas. Você vem num estudo, você sai daqui com algumas dúvidas. O que você faz? Às vezes a gente faz assim, né? Eu vou para casa, daqui a pouco eu esqueço. Deixa para lá. Está errado, irmãos. Você não pode sobreviver com o mínimo. Você tem que se esforçar. O pastor, o presbítero, o irmão, o professor me ensinou uma coisa lá na igreja hoje, eu não entendi direito. Eu vou lá, eu vou cutucar ele, eu vou infernizar a vida dele, até que ele me ensine, eu preciso entender. Porque é para o meu bem, é para o meu crescimento. Eu vou mandar um e-mail para ele, vou mandar um WhatsApp para ele. Pastor, explica de novo que eu não entendi nada, eu preciso entender.
Nós não podemos estagnar, nós não podemos ser tardios para ouvir, preguiçosos no estudo. Os mestres estão aqui para isso, para que você tenha um bom alimento e esse alimento seja importante para o teu crescimento. E é assim que você faz. Em terceiro lugar, aplicando essa palavra à sua vida prática, exercitando na vida prática todos os ensinos da igreja. Em terceiro lugar, esse aperfeiçoamento vem através do envolvimento de forma justa no corpo de Cristo. Coopere com a tua igreja local, participe como membro da igreja, seja útil, veja o que você pode fazer. Às vezes não é aquilo bem que você queria fazer, mas você começa ali. De repente o dom vai desabrochar, Deus vai mostrar que não é bem aquele lugar que você deveria estar. Os seus líderes vão perceber isso e vão falar: não, meu irmão, não está bom ali na área da música, me parece que você é um bom diácono. Não sabemos, Deus dá dons e é preciso um engajamento. Em último lugar, eu queria dizer uma coisa muito importante para vocês com referência à apostasia. Preste bem atenção. 2 casos na Bíblia, 2 casos de pessoas que eram parceiras na Bíblia. Aconteceu a mesma coisa. Se você olhasse para um, olhasse para o outro, você ia falar assim: fizeram a mesma coisa, pau neles. Quem era? Judas Iscariotes e Pedro. Judas Iscariotes traiu, Pedro negou. Os dois fizeram a mesma coisa. Se você naquela época olhasse para os dois, você fala: não, pau neles, os dois estão errados, os dois são traidores, manda eles para longe. Mas o que aconteceu com Pedro? Pedro era um crente legítimo. Pedro se arrependeu. Pedro voltou para Cristo. Quando Cristo chamou, ele veio. E ele se curvou, ele entendeu, ele chorou amargamente quando ele olhou para Cristo e ele viu a bobagem que ele tinha feito. E ele voltou para Cristo. Então, regra geral: se você tem um filho, se você tem uma filha, se você tem um marido, se você tem uma esposa, um parente, um membro da igreja aqui, ou algum amigo que você conhece muito era cristão e deixou de caminhar como cristão, está afastado da igreja por algum motivo, a regra geral é: trate todos como Pedro. Creia que ele é um Pedro. Continue orando por ele, não desista dele. Continue orando por ele. Continue falando. Se ele não quer ouvir, se ele não quer que você fale de Deus para ele, fala dele para Deus. Ore por ele. Coloque a vida dele constantemente nas mãos do Senhor. Continue orando, não desista. Quem sabe um dia você vai ver um arrependimento, e eu creio que é possível. Não desista dele, não diga que ele é um Judas. Trate-o como Pedro. Tenha esperança. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, para encerrar. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, Pai, que ela frutifique em nossos corações, porque cremos que ela não volta para ti vazia, mas ela cumpre plenamente o teu propósito. E nós queremos aqui confessar, como o próprio livro de Hebreus nos ensina, que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que perseveram para a salvação das nossas almas. Senhor, ajude-nos a crer nisso, para que nós nunca venhamos a abandonar o Senhor. Mas nós também te agradecemos por palavras pesadas e duras como essa, que nos servem como um aguilhão, como uma vara que nos faz caminhar e nos arrependermos e voltarmos para ti. Obrigado porque essas exortações nos colocam em xeque e nos colocam numa situação de arrependimento. E louvado seja Deus se isso acontecer. Senhor, eu não sei aqui quem precisa disso, mas eu creio que a sua palavra é eficiente e suficiente para operar arrependimento e trazer aqueles que são verdadeiramente eleitos para o seio da igreja. É isso que nós desejamos, é isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.